Então, pessoal, estou aqui com a Débora Ribeiro. Ela é advogada, ela é delegada de prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão da Mulher Advogada de Belo Horizonte. Eu gostaria de agradecer pelo seu convite, por ter vindo nos prestigiar com esse tema que é tão relevante da luta da mulher, né, na sociedade, principalmente nesse âmbito da advocacia que você milita. E é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Grazi, de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as questões da mulher. Hoje nós mulheres temos uma dificuldade imensa por desenvolver mais de 5 papéis hoje dentro da sociedade, que hoje nós somos mães, esposas, empresárias muitas vezes, estudantes e dona de casa. Então, diante de todos esses papéis hoje que nós desenvolvemos dentro da sociedade, há as dificuldades hoje enfrentadas por nós mulheres de aceitação do que conquistamos hoje diante da evolução que tivemos desde o Código Civil de 1916, com a abrangência do Código de 2002, que houve avanços imensos do papel da mulher na sociedade, da Constituição, das conquistas da mulher, no direito eleitoral, da participação da mulher na política, que é um papel importantíssimo hoje, que nem sempre é levado em conta com o grau de paridade como deveria ser. Hoje, em termos de aceitação da mulher, do papel primordial dela hoje na política, há uma dificuldade imensa hoje de aceitação, que muitas vezes as mulheres hoje preferem desenvolver um papel de laranja dentro da política do que abranger o seu próprio papel como verdadeiramente deveria ser. Então, esse seria um dos pontos que serão abrangidos, mas com maior riqueza de detalhes posteriormente, mas inicialmente seria falar um pouco sobre a evolução da mulher em todos os seus papéis, que são diversos, imensos dentro da sociedade, né? Ótimo, inclusive, assim, isso é muito importante porque, apesar de ser um programa que trata de direito, de cidadania, as pessoas nem sempre conhecem muito dessa questão do código, né? Você citou o Código 16, citou a evolução. Como é que é isso, assim? Como é que foi essa evolução da mulher dentro do direito, dentro da sociedade, nessa perspectiva que você trouxe pra gente? Então, dentro do Código Civil de 1916, a gente tinha um regime de bens lá, que era a comunhão universal, que seria a mulher, era basicamente subalterna ao homem em vários aspectos. No regime de casamento, né? Regime de casamento, não só do regime de casamento por si só, mas do papel de gestor. A mulher, simplesmente, ela ocupava um papel de dona de casa e o marido como gestor do lar. Dentre esse e outros papéis que hoje, que lá atrás havia uma desigualdade imensa de condições entre a mulher e o homem, no Código Civil de 2002 nós tivemos avanços imensos de grau de paridade que elevou a mulher em um parâmetro de maior igualdade com o homem. O que mudou? Mudou as questões de igualdade de regime de casamento para comunhão parcial de bens, entram outras opções de regime de casamento nesse sentido, mas a importância maior não seria destacar as diferenças de código para código, seriam pontos basilares hoje do crescimento do papel da mulher na sociedade, ou seja, a gente tratar da evolução da mulher até chegar no papel hoje que nós temos dentro da sociedade como papel de extrema relevância e que é uma questão de trato da mulher, ou seja, é a questão da igualdade da mulher, quando ela assume esse papel, quais são as consequências que essa mulher sofre hoje na sociedade. E isso desencadeia o quê? Uma violência, isso desencadeia um afastamento da mulher por medo de competir com o grau de paridade que ela deveria concorrer, entendeu? Então, isso, de certa forma, na sociedade, há as consequências diante do que a lei estabeleceu para a mulher na sociedade, entendeu? E o que você acha de mais interessante de se destacar dentro desse processo todo de conquista, de evolução? Eu acho que hoje a gente poderia destacar o empoderamento da mulher hoje dentro do papel dela na sociedade. Hoje nós, mulheres, temos um maior índice de aprovação em concurso. Eu, enquanto advogada, hoje na OAB, o número de mulheres hoje aprovadas no exame de ordem é muito maior do que o homem. Hoje, em concurso público,
as mulheres hoje estudam mais do que os homens. Hoje o nível de aprovação de mulheres é bem mais elevado que os homens, entendeu? Em relação ao papel da mulher no grau de poder. Hoje, nós temos várias delegadas, o número de delegados hoje em aprovação, delegado de Polícia Civil, hoje em aprovação em concurso público, é muito maior do que homem. Então, assim, há vários aspectos a serem analisados do grau de evolução do papel da mulher na sociedade. Hoje, perante os órgãos de maior... Hoje nós temos a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Verdade. Então, há um nível de poder. A nossa ex-presidente da República, a Dilma Rousseff. Então, assim, há o avanço da mulher na sociedade foi muito grande. Nós estamos preparadas para isso? Fica a indagação. E o que você entende, o que você acha que está sendo pensado dentro disso, assim, com relação a essa interrogação desse avanço? O que você vê de positivo ou os desafios, como você disse, de consequência, assim? As consequências, nós mulheres deveremos estar preparadas para o não enfrentamento, mas preparadas psicologicamente em um grau de evolução enquanto ser, para estar em grau de competitividade conforme nós estabelecemos que seria aquilo que nós queremos para nossas vidas. Se não estamos, temos que nos adequar a essa nova realidade. Nós não devemos abraçar aquele papel antigo de mulher na sociedade e falar, não, agora eu vou ficar em casa cuidando dos meninos. Hoje a gente tem várias mães hoje que ficam em casa, mas tem várias mães hoje também que são arrimo de família. Tem várias mães hoje que é praticamente um grau de preponderância em casa no mesmo patamar que o marido. No sentido de gestores dos seus lares. Hoje nós temos mulheres em empresas executivas que ocupam mais grau mais alto poder dentro das empresas. Então, hoje, nós, mulheres, temos que nos adequar à nossa realidade e nos posicionar. Hoje, eu estou preparada para enfrentar o que eu penso. Eu, enquanto ser humano, enquanto mulher, eu estou preparada para os desafios da sociedade, com os direitos que eu acho que eu tenho certeza que são meus, mas eu tenho que estar preparada psicologicamente para eu enfrentar em grau de paridade os direitos que a mim são estabelecidos. Nossa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa reflexão para as pessoas ficarem aguçadas e guardarem isso para o segundo bloco, para a gente poder entrar nessa discussão, porque de fato a gente vê, né, não só por tudo que você colocou, desse avanço da mulher, mas esse destaque que você evidenciou dessa questão de reflexão é muito importante porque a gente quer conquistar muitas coisas, quer realmente ocupar muitos espaços, muitos cargos, mas ao mesmo tempo temos outras responsabilidades que ainda nos trazem de uma questão de sociedade, né, de uma questão assim, que já, né, uma questão cultural também, né, de onde nós estamos e que a gente precisa de fato ver até onde nossos braços alcançam e abraçam. Então fique com a gente para o próximo bloco. Estamos com a Débora Ribeiro, tratando sobre o direito da mulher e a evolução do papel da mulher na sociedade. No último bloco, ela trouxe para a gente, inclusive, uma reflexão de se as mulheres estão, de fato, preparadas para as nossas ambições com relação a todos os cargos que nós queremos ocupar, as funções de poder que a gente quer exercer e, além de todos os papéis que nós ainda como mulher acabamos tendo aí, exercendo na sociedade. Eu gostaria que você nos ajudasse a refletir sobre isso e desencadear essa discussão. Então, entrando nesse mérito da questão do que trata os papéis da mulher na sociedade, quando a gente trata do papel da mulher, a dona de casa, a esposa e a mãe, nós temos hoje os problemas conjugais que são intrínsecos, existem e não adianta a gente querer, como diz o ditado popular, né, tampar o sol com a peneira porque eles estão aí. Ou seja, acaba um relacionamento, acaba um casamento, existem as questões de briga familiar em relação à guarda dos filhos, em relação à manutenção da família, o poder de educar os filhos. Então isso acaba desencadeando um processo de alienação parental, que muitas vezes essa alienação parental, essa briga de família vai desencadear um pouco mais para frente as questões de violência doméstica,
que é um ponto hoje, eu faço trabalho social com mulheres há uns 5 anos, mais ou menos. Então, hoje nós temos problemas assim endêmicos na sociedade em relação à violência doméstica. Eles estão em todos os níveis da sociedade. Não adianta a gente achar que violência doméstica está só no pobre. Não, gente. A violência doméstica está em todos os níveis. No rico, ele é um pouquinho pior, porque o rico não pode denunciar. Às vezes o marido é pessoa pública, às vezes ocupa um alto cargo na sociedade. Então, aquela pessoa, muitas vezes ela sofre calada. O pobre não, existe uma outra consequência da pessoa, não que seja pobre, mas é muitas vezes leiga, que ela, ao sofrer a agressão, ela inconscientemente ou por falta de informação, ela vai até a delegacia, oferece a denúncia contra o marido. Esse marido, ele muitas vezes é o gestor do lar, ela tem 2, 3 ou um único filho, que depende financeiramente desse marido para subsidiar todas as suas despesas, acaba oferecendo a denúncia, que é uma ação civil pública incondicionada, ela não tem poder sobre ela após o oferecimento da denúncia. No sentido dela não poder retirar a queixa. Retirar a queixa. E o que acontece muitas vezes? Após o oferecimento da denúncia, isso vai para um trâmite que vai do poder do Ministério Público. Ela tem que voltar para o lar porque ela não tem para onde ir. Ela depende, além de voltar para o lar, ela depende financeiramente do marido, que muitas vezes esse marido também vai preso. Aí acaba desencadeando uma série de outros problemas por falta, às vezes, de informação da sociedade, dessa mãe, desse esposo que agrediu, de um meio que eles convivem, de educação. Então, isso é um problema na sociedade hoje, que nós temos um trabalho de conscientização dentro das igrejas, inclusive dentro da igreja evangélica hoje, nós temos um trabalho de conscientização em relação à violência doméstica. Por quê? A mulher, ela tem esse problema em casa. Ela vai para a igreja, na igreja está tudo lindo, maravilhoso, mas em casa a vida é outra, entendeu? Então, nós temos, enquanto mulheres, enquanto advogadas, enquanto detentoras de conhecimento, passar para essas outras mulheres a informação em relação às consequências que ela irá sofrer. Ela, a sua família, juntamente, isso vai refletir diretamente nos filhos, porque ela depende do marido para sobreviver. Então, há uma série de outras questões que vão desencadeando e isso vira uma bola de neve na família. Ou seja, né, pensando nessa questão da relação familiar, independente de qualquer coisa, como você disse, nós temos aí vários papéis e um deles, ou vários deles, são dentro da nossa casa, como você disse, né? São esposas, são mães, são donos de casa e ainda exercem um papel secular de trabalhar fora, de ter aí o seu empoderamento enquanto uma mulher que tem uma independência financeira na sociedade, que contribui, inclusive, dentro de casa para gerir, como você disse, né, a sua casa com o seu marido e, ao mesmo tempo, tem essa questão de manter esse bom relacionamento, né, e que muitas vezes acaba sendo desencadeado porque muitas vezes o marido espera algo da mulher, ou então essa mulher acaba ocupando um espaço na sociedade acima e às vezes o homem também não está preparado, não só a mulher não está preparada muitas vezes, né, para assumir todos esses papéis, mas às vezes o próprio homem não está preparado para acompanhar toda essa evolução e toda essa dimensão de crescimento mesmo dos direitos, dos deveres, da ascensão mesmo feminina em vários órgãos, né, em vários segmentos da sociedade. Então, realmente é algo que a igreja, de fato, precisa estar preparada. Não só as mulheres ouvindo palestras desse sentido, de ter realmente esse olhar, de saber assim, olha, estou dentro da minha casa sofrendo isso, não posso me calar, preciso realmente me posicionar, mas, ao mesmo tempo, o próprio homem ouvindo palestras assim, para saber que existem outras formas de lidar com essa situação, muitas vezes até apoiando mesmo essa mulher enquanto uma esposa que vai ser sua companheira, né? E muitas vezes a mulher, ela não pode assumir um papel de paridade em relação ao homem, mas confrontacionista não. Ela tem que assumir um papel de que seja uma relação unificada entre os dois, que eles se complementem.
Uma vez que a mulher quer atingir tudo isso que nós queremos ser muita coisa e podemos e vamos ser. Só que teremos que ter sabedoria, discernimento e humildade para assumir cada papel ao seu tempo e ao seu modo. Não cabe a nós querer abraçarmos o mundo, porque infelizmente nós não damos conta, né? Verdade. E temos que ter o nosso discernimento próprio, saber o momento certo de cada papel na nossa vida, enquanto mulheres, enquanto esposas, termos a consciência das consequências que irá gerar a partir da nossa atuação enquanto esposa em relação a esses pontos cruciais que acontecem no nosso relacionamento. Isso seja na empresa, em casa, em qualquer ambiente que propício ao nosso crescimento enquanto mulher. Débora, eu quero te agradecer, né, mais uma vez por ter vindo, pelo convite, por todos esses ensinamentos. São informações importantíssimas que nós precisamos de ter em todos os segmentos, inclusive nesse ambiente de um canal cristão também que nós estamos, né? Que nós todos estamos sujeitas, porque estamos dentro de uma sociedade enquanto um todo, e as pessoas precisam ter essa ciência, né, do que está por trás, muitas vezes, dessas consequências, e a gente às vezes não para problematizar, a gente quer ter, quer alcançar, mas não acompanha a consequência disso e sofre as consequências que acontecem naturalmente. E então eu queria agradecer por vocês terem ficado conosco até aqui, dizer que vocês têm que passar, depois vocês têm que dar uma passadinha lá na Estilo Moda, cada dia com um look lindo que eu fico encantada, e também lá no Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Muito obrigada, até a próxima.